Oi gente, tudo bem? O meu nome é Julia Salles e eu sou cristã, faço vídeo aqui no YouTube. Vou pra igreja desde criança, mas que eu estou firme mesmo, vai fazer 5 anos. E hoje eu vim dar dicas pra você que começou a vida com Deus agora, ou se você já teve uma vida com Deus antes e quer se reconectar com Deus. Eu vou te dar 5 dicas, que são clássicas, mas é o que a gente precisa pra ter uma vida com Deus mais firme e a gente ver a transformação de Deus na nossa vida. Se você tá tendo uma vida com Deus, mas a sua vida não está sendo transformada, então você não teve uma verdadeira revelação de quem Deus é na sua vida e o que Ele pode fazer. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Ele, nós cremos que a vontade dele é melhor para nossas vidas. E eu tenho provado disso. Quanto mais eu nego a minha vontade, mais eu vivo da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu vou dar 5 dicas para vocês que começaram na vida da igreja agora e não sabem como começar. Bom, é muito difícil o início, porque você ainda tá meio a meio. Você acabou de descobrir a Deus, mas você ainda tá muito apegado com as coisas naturais. Então, uma das dicas que eu dou pra vocês, que é uma que eu faço desde que eu comecei, é não escrever coisas aleatórias, você escrever tudo o que você tem passado. Tenho vários caderninhos assim, eu escrevo desde 2020. Então, se é o primeiro dia que você decidiu servir a Deus, ou você já tá servindo a Deus há um tempinho, ou você quer voltar a servir a Deus, pega um papel e escreve tudo que você não tem gostado na sua vida, todas as suas dificuldades. Pode escrever suas alegrias também. Não precisa escrever todos os dias, mas se você escrever uma semana, depois na outra semana, o que você tem passado nesses dias, você vai ver através desse caderno, dos seus registros, o quanto você tem mudado. Porque quando eu vejo o meu primeiro caderno lá de 2021, eu vejo quanto Deus trabalhou na minha vida. E isso é bom pra você ver que você muda. Porque às vezes a gente tá no nosso dia a dia e a gente não vê transformação na nossa vida. Mas quando você vê as suas próprias palavras sendo transformadas, você, o seu ser, as suas vontades sendo transformadas, é um avanço. Você vê que você está avançando em Deus. Então essa é a minha primeira dica pra vocês. Tenha um caderninho simplesmente pra você escrever o que você tem passado, para você ver as suas mudanças daqui pra frente. A segunda dica que eu tenho pra vocês é: leia um capítulo ou um versículo por dia. Gente, eu sou cristã, mas eu também sou ser humana. Tem dias que chega meia-noite e eu não leio nada. Pelo menos um versículo você pode ler antes de dormir. Lê pelo menos um capítulo ou um versículo, ou lê um desses versículos que é curtinho, ou você lê um desses versículos que é curtinho. Pelo menos lê um capítulo ou um versículo por dia. Quando a gente lê a palavra de Deus e descobre as verdades de Deus para nossa vida, isso nos traz fé. E quanto mais fé, mais revelação de Deus a gente tem, quanto mais revelação, mais a gente sente a presença de Deus. Então, se você está se sentindo frio nesses dias, leia pelo menos um capítulo por dia, mesmo sem vontade, porque é isso que a gente tá fazendo. A gente tá quebrando as nossas vontades, porque a vontade da nossa carne, ela é boa só na hora. Depois a gente percebe as consequências ruins que isso traz. A gente, pelo menos lendo um capítulo por dia, mesmo não estando na nossa vontade, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Leia pelo menos um capítulo por dia. Outra dica também que é clássica: tenha um momento só com Deus. Normalmente, como eu acordo muito cedo e chego tarde em casa, eu tenho meu momento com Deus antes de dormir. Eu divido o quarto com a minha irmã. Quando ela sai do quarto, eu tenho meu momento com Deus. O que você pode fazer nesse tempo? Você fala com Deus. Uma das coisas que me sustentou nesses quase 5 anos de caminhada é simplesmente eu conversar com Deus. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus não escuta quando a gente fala, precisa ser orações bonitas. Mas, gente, o que me sustentou nesse tempo, às vezes eu só deitava na minha cama e falava: Deus, aconteceu isso aqui no meu dia, eu não gostei, eu sei, eu sou uma pecadora. Tipo, eu conversava com Deus como se ele fosse meu amigo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. É isso que Deus quer de nós, a gente se relacionar com Ele. A gente não precisa ter uma reverência ao nosso santo Deus, porque além dele ser o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo. Então a gente precisa conversar com ele. Então você não precisa esconder as coisas de Deus. Quando eu pecava, eu não escondia de Deus, achando que ele ia me consumir com fogo consumidor. Não, eu falava: eu sou pecadora, Pai, eu sei, eu pequei de novo, mas eu peço a sua graça para você me ajudar a vencer mais uma vez. A gente precisa dessa comunhão com Deus, assim como a gente tem com as pessoas. Isso nos fortalece. Eu passei por vários momentos de frieza espiritual porque eu não estava conversando com Deus. E quando a gente conversa com Deus, mesmo que a gente está num momento difícil da nossa vida, isso nos sustenta. Então converse com Deus como se ele fosse seu amigo, porque ele é. Isso é uma verdade, a gente tem que se lembrar todos os dias. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês
faça jejum. Todo jejum que eu faço, eu sou surpreendida por Deus. Jejum é o estampado de não fazer a vontade da sua carne. Jejum é um período que a gente fica sem comer. Mas além de ficar sem comer, eu gosto de ficar sem redes sociais, sem assistir, porque eu preciso desse momento pra quebrar a minha carne. Eu dedico um tempo pra não fazer aquilo que eu quero. E é difícil, porque a gente quer fazer as coisas e a gente não faz por quê? Pra mostrar pra nós mesmos que a gente ama mais a Deus do que as nossas próprias vontades. E toda vez que eu faço um jejum, eu desfruto de alguma coisa, de alguma surpresa de Deus. Ou você pode pedir uma surpresa de Deus, como às vezes eu faço, ou simplesmente você pode escrever algumas coisas que você quer orar sobre. A da sua casa, ou pela sua família, pela sua célula, pela saúde de alguém, seus alvos, tipo arrumar um emprego, alguma coisa que você queira que aconteça, e aí você, enquanto está jejuando, você vai orar sobre isso. Deus nos surpreende. Quando a gente jejua e mostra pra nossa carne que a gente não pertence a ela, mas a gente pertence a Deus, Ele faz coisas que a gente nem consegue imaginar. E a última dica que eu tenho pra vocês, além dessas, tem milhões de outras, mas eu resumi em 5 que são clássicas, mas que ajudam você a crescer rapidamente. E a quinta dica é: se envolva na igreja que você está caminhando. Se você entrou numa igreja que você se identifica, que você gosta das pessoas, que você sente a presença de Deus lá e tá de acordo com a palavra, se envolva em tudo que tiver lá. Oração, vai na oração, 5 minutos de oração, vai. Se for pra fazer a comunhão, fazer comida pra servir as pessoas, vai. Se tiver culto de jovens, vai. Se tiver culto de crianças, vai. Se tiver culto de adultos, de idoso, vai. Se envolva o máximo que você pode. Vai ter uma comunhão lá em cima do monte, vai. Vai em tudo que você puder, porque quanto mais você passa com as pessoas que estão firmes, as pessoas que têm mais fé que você acaba tendo fé também. Você acaba fazendo as coisas que eles estão fazendo e você acaba crescendo. Aqui na minha igreja, por exemplo, a gente tem muitas programações, muitos eventos, então se puder, esteja em todos os eventos, esteja em todos os retiros, tudo que tiver, você esteja envolvido, porque quanto mais você estiver envolvido, mais você cresce. Porque mais você conhece as pessoas, mais elas podem liberar palavras de vida pra você, mais você pode crescer, avançar e se desenvolver. Se envolva na célula, se envolva no culto, se envolva nas orações, na igreja, no devocional. Além dessas dicas, tem milhões de outras. Se vocês quiserem mais dicas de como crescer em Deus e viver debaixo da palavra de Deus, vocês podem me seguir aqui, comentar que eu faço parte 2 de mais dicas. E é isso, se você quer ter uma vida com Deus, vá, porque é a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu creio que vocês não vão se arrepender. É difícil, mas é prazeroso. E Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!